Olá, meus amores do SEV, tudo bem com vocês? Hoje é dia de avaliação do primeiro bimestre. A aula de hoje será de revisão. Então, queria desejar boa prova. Prestem bastante atenção nos enunciados das questões, ok? Boa prova. Beijos. Então, vamos à revisão do primeiro bimestre. Estudamos sobre as formas de relevo encontradas na superfície terrestre. Mas o que é relevo mesmo que nós estudamos são variadas formas que a superfície terrestre pode apresentar, ou seja, áreas mais elevadas ou menos elevadas. Os tipos de relevo existentes são a planície, planalto, montanha e depressão. Vamos começar com o tipo de relevo que são as planícies, tá? Tipo de relevo caracterizado por possuir paisagens planas. Para a população, pode facilitar na construção de casas, rodovias, entre outros. Também é de grande importância para a economia do país, já que as planícies facilitam na agricultura e na pecuária. Aí uma imagem representando as planícies. Nesse tipo de relevo é mais comum para o desenvolvimento de cidades, para a criação de animais e para a prática da agricultura, tá? Falando em agricultura, a técnica que está relacionada com o relevo, que é o terraceamento, tá? Que é uma técnica agrícola de conservação do solo em terrenos inclinados, por isso aí o relevo em destaque, tá? Cultivo feito em camadas que controlam o volume das águas de chuva. Outro tipo de relevo é o planalto, que é um tipo caracterizado com altitudes elevadas e o topo mais plano, que são chamados também de chapadas. E aí nessa imagem, o Monte Roraima, um grande exemplo do planalto brasileiro. Agora vamos falar das montanhas, tá? Um tipo de relevo caracterizado com altitudes elevadas. E aí o ponto mais alto do Brasil, que é o Pico da Neblina, tá? Que é a estrutura de relevo mais alto, o ponto mais alto do Brasil. E para finalizar, vamos falar das depressões, que são caracterizadas por serem uma área mais baixa do relevo. E aí a figura representando esse tipo de relevo. Agora vamos revisar as transformações do relevo. Vamos falar dos agentes transformadores, tá? As transformações do relevo acontecem graças aos agentes de transformação, que são elementos responsáveis pelas alterações e construções das formas que observamos na superfície terrestre. Então, o relevo, quando ele é transformado, tem os agentes de transformação. E aí eles se dividem em internos, também chamados de endógenos, ou externos, que são chamados de exógenos. Então, os relevos eles podem ser transformados internamente ou externamente. Então, vamos começar aí pelos agentes internos, ok? Os agentes endógenos, também chamados de agentes internos, são aqueles que acontecem abaixo da superfície por fenômenos internos. Podemos citar o tectonismo, o vulcanismo e os terremotos. O tectonismo são blocos sólidos que se encontram sobre a camada rochosa da Terra. As placas tectônicas estão em constante movimento por causa do calor proveniente do interior do planeta. Então, vocês estão vendo aí nesse mapa as placas tectônicas existentes no planeta, que são esses recortes que parecem um quebra-cabeça, tá? Então, como acontece o fenômeno das placas tectônicas? São blocos sólidos que eles se encontram sobre a camada rochosa da Terra, fica no interior da Terra, e elas se movimentam. Com esse movimento, nós vamos sentir aqui na superfície alguns fenômenos que eu vou citar agora, tá? Um deles é o vulcanismo. É uma abertura na crosta terrestre de formato montanhoso,
por onde saem magma, cinzas, gases e poeira. Essa estrutura geológica é formada geralmente a partir do encontro entre as placas tectônicas. Nessa figura, a representação como acontece internamente um vulcão. Então, o movimento das placas faz com que esses vulcões entrem em erupção. Agora vamos revisar os agentes externos, que agem externamente na transformação do relevo. Também são chamados de exógenos. Também são chamados de agentes externos, são os elementos da natureza que atuam na transformação do relevo. Então, eles agem de fora, tá? Os principais agentes externos de transformação são a água, o vento e o clima. Então, vamos conhecer aí alguns agentes externos. Conhecemos aí as ações naturais, que no caso é o mar, as águas do mar que acabam moldando o relevo, os ventos, o gelo e as águas dos rios. Agora vamos revisar os principais conceitos geográficos, tá? Estudamos lá no início do ano. Para começar, o espaço geográfico. O que é espaço geográfico? É um conjunto constituído por diferentes paisagens. Apresentam elementos naturais, humanizados e invisíveis. Pode ser grande ou pequeno, movimentado ou não. O espaço geográfico é construído e reconstruído pelo trabalho humano e pela natureza. Observem o antes e depois dessas imagens, as mudanças no espaço geográfico. A primeira foto e a segunda, a diferença aí de uma para a outra. Outro conceito geográfico que estudamos foi a paisagem. Para a geografia, a paisagem não é apenas um belo panorama, é um conjunto dos elementos naturais e culturais. E aí nós vimos tudo que os nossos olhos podem ver são caracterizados por paisagens. Tá? E aqui a figura representando que utilizamos todos os nossos órgãos dos sentidos para poder sentir e caracterizar uma paisagem. A classificação da paisagem pode ser uma paisagem natural, que é composta por elementos da natureza, e paisagem humanizada, que também é chamada de construída, paisagem construída, ou cultural, tá? Todas elas querem dizer a mesma coisa. É um ambiente formado por elementos construídos pelos seres humanos. E aqui nós vamos ver a diferença, uma paisagem natural com elementos da natureza e humanizada com algumas construções dos seres humanos. Exemplos de elementos da paisagem natural estão presentes em uma paisagem, são aqueles que fazem parte da natureza. Então, é vegetação, hidrografia, tá? Relevo e o clima também. Os elementos de uma paisagem humanizada já são aqueles que foram transformados por meio do trabalho humano. Então, estradas, residências, pontes, agricultura. E os invisíveis, tá? Como o nome já diz, estão presentes em uma paisagem de acordo com o barulho dos carros, odores da poluição, o ar que respiramos, a relação entre as pessoas. Ok? E o último conceito geográfico, que é o lugar, tá? E aí pode-se dizer que lugar é um local onde vivemos o nosso dia a dia. Nossa casa, nossa rua, nossa escola, nossa cidade são exemplos de lugares com os quais criamos vínculos e por isso tem importância e significado para nós. Então, cada pessoa tem o seu lugar cativo, aquele que gosta, aquele que frequenta. E todos eles são importantes para o nosso desenvolvimento e onde vivemos o nosso dia a dia, ok? Aqui exemplo de alguns lugares, a nossa casa, escola, a nossa cidade. E assim concluímos a nossa revisão, tá? Espero, deem uma olhadinha na revisão que eu mandei para vocês, que nós fizemos a correção novamente hoje. Assistam esse vídeo, caso tenham alguma dúvida é só retornar, tá? Essa foi a revisão do referente aos conteúdos do primeiro bimestre, tá? E a tarefa de vocês é estudar, estudar, estudar.
ok? Estudem bastante a revisão, façam um resumo, façam as suas anotações, ok? Beijos no coração de vocês.